pessoal, em questões sobre a importância da educação física na educação infantil, eu mudei completamente algumas estéticas, esqueleto ligado ao peça piloto entre pesquisas. É lógico que alguns possam pensar que muitas vezes não tem uma racionalidade, que as pessoas em questões de valor estimado não tenha que pagar. Eu, por exemplo, modestamente, usar os termos o corpo simples e modesto, mas modesto e simples, mas prudente em questões de pesquisa, prudente em questões análogas, prudente em questões de investigações e verificações, vai trazer uma contribuição muito grande para alunos, docentes e discentes, ok? Então, essa visão pedagógica que correlaciona a motrivivência, que é o que? Movimento e vivências, e gravidades de pesquisas, ligado aos campos socio biológicos, por exemplo, letras. Tempo agora eu tive um telefonema ali da Faculdade Cruzeiro do Sul, em questões que eu deixei ali em uma emenda em campo cadastral, ligado em questões de dívidas, que eu ia fazer letras, né? Embora letras, é lógico, como eu falei, a pedagogia geral, letras e outras disciplinas, a pediatria, né? Já estava já em caminho, em pistas, em trilhas, porque eu ia fazer um paralelo entre a pediatria e a pedagogia que intercala as grades curriculares da educação física. Então, esses dados periódicos entre cadastramento, perfil, é lógico que meu perfil está lá no Cruzeiro do Sul. É lógico que meu perfil está nas faculdades, porque ficou aquém os campos pressupostos, ok? Então, um conceito de pedagogia, de pediatria é o momento. Onde há um momento, também há um movimento. Onde há um movimento, há um estudo. A ciência sem movimento, será que ele tem um elemento didático? Ou a didática, a própria didática, ela marginaliza o próprio movimento, que é a educação física? Ok? Então nos traz um paradoxo muito importante. É lógico, a pessoa fala, por que você mudou a educação física? É importante a educação física na educação infantil. Lógico que nos traz um diálogo entre linguagens do corpo e esportes, ok? Lembro que eu falei sobre a motricidade humana, linguagem do corpo e teologia, que eu até passei a editora, ok? Nos traz algo muito importante nesses assuntos, ok? Eu estou hoje fazendo um campo bem parecido, bem inquietante sobre a área que eu quero desenvolver, sobre depoimentos, relações ligadas à filosofia, à sociologia do esporte, à infância, à pré-escola, à compreensão, às investigações. Então, essas compreensões entre 2 anos, ligadas ao serviço social em outra faculdade, ou 3 meses, 4 meses no jornalismo, nos traz elementos que eu conceituo entre a motricidade humana sumária, onde há o sumário. Eu peguei esse termo entre aquele grupo que fica com uma capa, né? Aquela capa, tipo uma capa que é o vocalista, o Pavilhão 9, ok? Então, é lógico que cada um tem a sua biblioteca, os seus campos literários de música, ritmo, pop, rock, né? Então, nos traz algo importante. Embora, quando falamos sobre a antropologia do esporte, do desporto, lembramos logo, lembro de Lisboa, Manuel Sérgio, e as identificações cotidianas que ocorrem, ok? Então, quando eu falo sociologia do esporte, o esporte sociológico, sociologia do esporte, porque a gente vai ver algo fenomenal que ocorre. E o esporte sociológico que nos traz também algo entre monopólios,
pontes, que são fronteiras entre alianças, que são fenomenais, ligadas à linguagem do corpo e aos campos de negócios relacionados à economia. Quando falamos sobre economia, falamos algo importante, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre economia, falamos sobre motricidade e os seus sumários. O sumário nos traz o quê? Lembra certa vez que eu discutindo, debatendo com Vitor Andrade de Mello sobre o lazer e sobre as funções psicomotoras. Houve um congresso e houve oportunidades, os campos da linguagem e os campos das funções psicomotoras. Eu tive uma oportunidade. É lógico que os seus fins ali, os seus campos de núcleos ali é ligado mais ao lazer, o rol de lazer também, e a linguagem sociológica que vai interpor o lazer. Lazer androide, lazer linguístico, lazer aleatório, lazer e essas composições que tem nas ruas ali, nas periferias do Rio de Janeiro. Ok? Então, entre as fundamentações científicas, que nos traz os intercâmbios sociológicos, como eu citei Bauman, é lógico que aonde há um homem que pesquisa a sociologia, um homem miserável, porque a própria sociologia, a própria sociedade não vai entender, vai trazer um campo idiomático, entre idiomas que não vão entender. Eu uso a palavra idiomático usando o livro introdutório ligado à metafísica, ou seja, entre conceitos ligados sobre as emendas e os avanços entre o pensar, sentir e agir de Aristóteles. Então, quando falamos sobre sociologia clássica, falamos de Emile, falamos de Spence, falamos de Paxson. Eu já falei, né, sobre o Johnson, já citei sociologia, o dicionário sociológico, Johnson, Alan Johnson, 1997, que eu coloquei como referência, que traz vários autores, em destaque também muitas mulheres, que trazem entre um paradoxo ligado ao tempo, o trabalho, ou seja, esses conceitos relacionados à introdução, ok? Então vamos lá. Quando falamos sobre educação física, falamos de política. Quando falamos de educação física, falamos de pedagogia. Quando falamos de educação física, são elementos ligados ao pensar, ao sentir, ao agir. Se é pouco, ou se é menos, ou se é mais, nos traz aspectos bibliográficos ou biográficos. Essas biovitalidades ligadas à motricidade humana. A motricidade humana nos traz uma característica muito grande entre desporto e exportar, entre diagramas, esferas, biosferas, aspectos sociobolísticos, ou seja, pegamos um assunto ligado ao hábito, ou seja, o hábito de estudarmos, Pierre Bourdieu, analisamos outros homens e mulheres, entre perspectiva analítica. Por exemplo, quando eu falei sobre o Mascarenhas aqui, é lógico, nós classificamos os clássicos ligado aos pontos vagos, o vadio, a vadia, entre o seu tempo e o ócio. É lógico que nos corresponde entre editoras esse livro, porque nos traz uma grosseria entre campos elementares nessa palavra. Então, nos traz um conceito entre o dicionário sociológico e o dicionário entre mini dicionários. Ok? Então, colocamos o esporte como uma ideologia e a ideologia como esporte, o jogo como uma ideologia em conjunto de ideias, mas cada um vai construindo as suas regras e o seu estilo de viver entre pensar e destacar entre agir e o pensar entre os sentidos ligado à corporeidade. Ok? Nos traz problemas relacionados aos clássicos, relacionados de novo em feedback
as